Bora falar também sobre Ferreira, o atacante do São Paulo, interessa mesmo ao Krasnodar? Tenho novidades sobre o tema. Para completar, preciso responder se o São Paulo quer mesmo a contratação de Matias Arezzo, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas, o Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Dá para assegurar que depois do dinheiro o São Paulo vai em busca de outras contratações, mas os nomes têm sido debatidos com o Crespo por telefone. O argentino é esperado a partir da próxima segunda-feira no CT da Barra Funda para debater sobre saídas no elenco e também chegadas. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências, ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação dessa sexta-feira de que Lucas Ferreira, atacante da base do São Paulo e promovido e em vários jogos titular na atual temporada, pode se mudar para o Krasnodar. O GE trouxe a notícia de que a proposta é de 8 milhões de euros. Essa oferta foi enviada ao São Paulo coisa de 1 mês e meio atrás e já foi descartada. Não há nenhuma chance de negociação nesse momento entre Krasnodar e São Paulo. Consegui inclusive avançar em cima dessa história hoje, em meio a uma série de sondagens de clubes tentando entender as condições. Aqueles que demonstraram maior interesse em contratar o jogador são o Wolverhampton e o Everton, ambos da Inglaterra. Nenhum deles apresentou proposta oficial ao São Paulo. Houve consulta aos representantes do Lucas Ferreira para entender quanto é que custaria, quanto é que o Lucas Ferreira gostaria de ganhar, como são as condições do negócio. O São Paulo tem dado preferência para a venda de outros atletas em detrimento do Lucas Ferreira, tudo para que o atacante de lado de campo possa permanecer no São Paulo. O Tricolor tem convicção de que o Lucas Ferreira tem muito potencial para se valorizar. Vale a lembrança de que nessa semana o São Paulo encaminhou a venda de Matheus Alves para o CSKA em operação de 6 milhões de euros. Marcos Alves, Nicola, Hernan Crespo vai fazer um trabalho espetacular. Pode cravar. Treinador moderno, ofensivo e capacitado. Boa noite, Nicola. Essa diretoria do São Paulo está uma piada de vender jogadores da base. Barato, preço de banana fora, Júlio Casares e Belmonte. Deixa eu trazer uma informação em cima da mensagem do Rodrigo, que é membro do canal do Nicola. Fui o primeiro a contar para vocês que o acordo entre São Paulo e CSKA pela venda do Matheus Alves estava por detalhes. Os caras estão trocando minutas de contrato. A tendência é que o martelo seja batido nas próximas horas. Operação de só 6 milhões de euros, com o São Paulo ficando com 25% da mais-valia. Pois bem, hoje o GE trouxe a notícia de que o... Peraí, só... Últimas no mercado... Hoje o GE trouxe a notícia de que o Krasnodar da Rússia quer levar o Lucas Ferreira, outro jogador da base, também promovido depois do título da Copinha. Respeito demais o pessoal do GE, que inclusive é super sério, sempre dá crédito, é bem legal o comportamento dos caras. Mas essa informação sobre o interesse do Krasnodar não é nova. Tá? O Krasnodar havia procurado o São Paulo 1 mês e meio atrás, e o São Paulo já recusou uma proposta de 8 milhões de euros. Hoje, o que não existe proposta oficial, tá? É bom que se diga, não tem nenhuma proposta na mesa do São Paulo, nem dos representantes dele, mas eu posso contar para vocês que recentemente o Everton e o Wolverhampton, ambos da Inglaterra, entraram em contato com os empresários do jogador para entender condições de negócio, para entender valores, para entender o que o Lucas Ferreira pediria, quanto o São Paulo gostaria para negociá-lo. Então tudo isso foi alvo de um debate recente, tá? Repito, não há proposta oficial, não há nada na mesa do São Paulo, mas existiu esse movimento de Wolverhampton e Everton pelo Lucas Ferreira. Por que o São Paulo vendeu o Alves por 6 milhões se já teve uma oferta do Krasnodar de 8? Porque o São Paulo está convencido de que o Ferreira tem muito mais futuro do que o Alves.
Então, já que precisa fazer uma venda, vende o Alves e segura o Ferreira, imaginando que ele pode explodir e daqui um pouco valer bem mais do que 15, 16, 18, 20 milhões de euros. Mas como lembraram vocês outro dia, São Paulo fez uma limpa com vários atletas da base e arrecadou bem pouco. Luba Sampaio. Esse aqui tá sempre com a gente e é das antigas. Nicola, beleza? Graças a Deus. São Paulo vendeu o Matheus por esse valor, é um absurdo. Mesmo reservando um percentual, o mercado russo não tem visibilidade e eles não são conhecidos por facilitar vendas. 2 bons pontos. Se o contrato do MEI acabar lá, ficamos com porcentagem de zero. É isso mesmo, você tem total razão. Você matou a charada. Só para explicar, né? O Matheus Alves foi vendido para o CSKA, 6 milhões de euros e 25% da mais-valia. O que significa mais-valia? Vamos trazer para a nossa moeda 38 milhões de reais. Digamos que o Matheus Alves arrebente por lá e vá do CSKA para outro clube por 58 milhões de reais. Essa diferença de 20 milhões de lucro, o São Paulo tem direito a um quarto dessa grana, ou seja, 5 milhões de reais. E vale a lembrança de que os clubes russos não estão participando das competições europeias, né? O que diminui bastante a visibilidade. O Jefferson Matos perguntando se o Biel vem para o São Paulo. Pergunta aí para a diretoria. Deixa eu mandar mensagem para um dos empresários dele. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber, temos alguma novidade sobre o Biel. De tempos em tempos a gente vai perguntando para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa, né? O negócio do Matheus só podia ser pior se o Zenit quisesse dar uma areia no negócio. Com a venda certa, o Alan Franco renova. O Loba toca em outro ponto extremamente importante. Pior do que vender o Matheus Alves por 6 milhões de euros é não conseguir renovar o contrato do Alan Franco. Ele está há 10 dias de poder assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Só para lembrar, né? Tem contrato até 31 de dezembro e qualquer jogador que tem contrato se encerrando no fim do ano, a partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato para defender outro clube, tá? Então, o Flamengo e o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, que em outro momento já... Não é Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro e o Palmeiras, que em outro momento já demonstraram a intenção de contratar o Alan Franco, devem estar atentos a essa história para saber que a partir de 1º de julho eles podem assinar um pré-contrato. O que eu escuto lá no São Paulo é de que os caras estão tentando, mas que não conseguiram até agora avançar, tá bom? Boa noite, Nicola. Meu like é 187. Setorista do São Paulo está falando que vai chegar uma proposta de 8 milhões de euros para o Lucas Ferreira. Se chegar a 5 ou 6, o São Paulo vende. Vamos lá, Severino. A proposta pelo Lucas Ferreira já chegou, essa de 8, tá? Chegou 1 mês e meio atrás. E a verdade é que o São Paulo recusou antes de vender o Matheus Alves. São Paulo tem muito mais confiança no Matheus Alves, melhor, muito mais confiança no futuro do Lucas Ferreira do que do Matheus Alves. Por isso optou por vender o Matheus mesmo mais barato do que o Lucas Ferreira. Hoje, os maiores interessados no Ferreira são o Wolverhampton e o Everton, contei para vocês no vídeo da tarde. Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles: o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas. Então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo. E dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas
com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. Com mais uma informação que você vai saber primeiro por aqui. O São Paulo tem negociações praticamente fechadas para a venda de Matheus Alves, meio atacante de 20 anos de idade, que jogará no CSKA da Rússia. Operação de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais. O tricolor ainda fica com 25% da mais-valia. O que isso significa? Que se o CSKA vender o atleta a qualquer momento nos próximos anos e houver lucro acima dos 6 milhões de euros, esse lucro terá um repasse de 25% destinado ao São Paulo. Digamos que o CSKA negocia o atleta por 10 milhões de euros. Lucro de 4 milhões de euros, o São Paulo fica com 1/4 desse valor, ou seja, 1 milhão de euros. Tricolor que havia renovado recentemente o contrato do Alves e desde então passou a ter 90% dos direitos econômicos. O vínculo só se encerraria em dezembro de 2028. CSKA e São Paulo já trocam a documentação. Para que o anúncio aconteça o mais breve possível, o Tricolor precisava muito vender jogadores. Recentemente já houve uma negociação de um lateral direito chamado Ângelo, que vai para o Strasbourg da França assim que completar 18 anos de idade. Negócio de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses 5 milhões somados aos 6 milhões do Matheus Alves permitem ao presidente Júlio Casares se aproximar de metas financeiras estabelecidas. E eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Tricolor precisa ser rigoroso com suas contas ao longo do ano de 2025 para que possa fazer valer o processo relacionado ao FIDIC. E você, o que pensa sobre esse negócio do Alves negociado, vendido para o CSKA por 6 milhões de euros fixos? Você venderia? Considera um negócio bom? Não faria? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor Paulista. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like e vai também se inscrevendo para fortalecer o canal, hein? Não esqueça de se inscrever e compartilhar aí no grupo do WhatsApp com os amigos, familiares, para eles verem a notícia, ficarem por dentro de tudo também e ir curtindo, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever, hein, gente. Se inscreve aí. Dá um like também. Custa nada.